Graça e paz, canal Tempo com Deus, palavra de Deus para minha, para a sua vida. Hoje nós estaremos falando um texto espetacular da palavra de Deus. Se encontra no capítulo de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Eu vou ler apenas o versículo 15 e 16. Os discípulos no caminho de Emaús. Diz assim: aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Vamos entender aqui o que estava acontecendo? Jesus tinha acabado de ser crucificado, Jesus tinha passado pelo mártir, pela dor, Jesus tinha sido traído, os discípulos estavam como ovelhas perdidas, mesmo Jesus falando que voltaria, que ressuscitaria, mas eles ainda não estavam entendendo aquilo que Jesus tinha falado na ceia. Jesus tinha falado que era necessário passar pela cruz, que era necessário ir na cruz, e ele foi voluntariamente naquela cruz. Mas os discípulos estavam com tamanha tristeza que eles se dispersaram, e alguns deles foram para outros caminhos. Eles aguardavam Jesus voltar em Jerusalém, porém alguns já estavam saindo de Jerusalém porque já não tinham mais convicção se Jesus voltaria ou não. Imaginem essa cena. Esses discípulos andaram com Jesus durante 3 anos, conheceram todos os caminhos a que Jesus levou eles, passaram por situações espetaculares com Jesus, mas viram também Jesus ser entregue à morte, viram Jesus ser crucificado, viram Jesus morto, viram Jesus numa situação deplorável. Bom, o que eu quero dizer para você é que muitas vezes eu e você somos iguaizinhos a esses discípulos. Eles estavam com uma tristeza tão grande, eles estavam com o coração tão amargurado, eles estavam com as dificuldades tão grandes na vida deles, eles estavam passando por um momento em que talvez não existia expectativa na vida deles, e eles, por si só, não conseguiram ver que Jesus estava ao seu lado. Olha o que acontece ali. Eles estavam no caminho falando sobre os fatos que estavam acontecendo. De repente o próprio Jesus se aproxima deles, mas os seus olhos estavam impedidos de ver a Jesus. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos enxergar Jesus Cristo? Porque os nossos problemas nos fazem ter exatamente essa forma que os discípulos tiveram aqui. Os nossos problemas tampam nossos olhos, tampam nossa visão, tampam o nosso raciocínio. Os problemas se tornam maiores do que o próprio Deus. E Jesus estava com eles ali andando no caminho, e eles começam a falar: por acaso você não ouviu o que aconteceu? E ele fala: não, conta para mim o que aconteceu, quem era esse Jesus? E eles começam a falar sobre Jesus, e eles começam a falar que eles estavam tristes porque já se passaram algum tempo e Jesus não tinha voltado, sendo que Jesus estava ao lado deles. O que eu quero dizer para você que está ouvindo essa mensagem, que Jesus está ao teu lado. Jesus nunca deixou de estar ao teu lado. Jesus sempre está contigo. Jesus conhece as suas dificuldades, os seus problemas, mas às vezes nós somos como esses discípulos, impedidos de ver devido à nossa limitação da fé. A nossa limitação faz com que a gente não consiga ver Deus perto da gente. A gente vê um Deus distante. E muitas vezes, quando nós passamos por dificuldades tremendas, parece que Deus não nos responde, parece que Deus está longe, parece que Deus está distante, parece que Deus se esqueceu da gente. Mas o Senhor nos mostra aqui, de uma forma muito prática, que Ele está conosco durante todo o tempo. Os olhos talvez seus e meu, muitas vezes estão impedidos de ver, porque os nossos pecados fazem separação entre o homem e Deus, mas Jesus veio ligar, Jesus veio ser a graça, Jesus veio ser o caminho, Jesus é a nossa verdade. Se não for por Ele, a gente não consegue nada, e Ele está sempre ao nosso lado. Eu quero deixar essa mensagem para você, você que está amargurado, você que está perdido, você que está desiludido, você que está passando por problemas pessoais, profissionais, emocionais, financeiros. Jesus está ao teu lado. Os seus olhos talvez estão tapados, talvez a sua mente não está conseguindo enxergar, talvez você não está vendo, mas Ele está ao teu lado, caminhando contigo. Basta você abrir os teus olhos espirituais.
acontece um fato no versículo final aqui desse texto, que Jesus se assenta com eles para comer, e quando ele começa a partir o pão, os olhos daqueles discípulos se abrem e eles reconhecem ser Jesus Cristo. Uma atitude de Jesus de partir o pão faz com que aqueles discípulos entendam que aquele homem era Jesus Cristo. Às vezes precisa você reparar algumas coisas. Começa a reparar quanto milagre Deus já fez por você. Começa a reparar o tanto que Deus já cuidou de você. Começa a reparar o tanto que Deus está com graça diante da sua vida. Pense bem, quantas vezes o Senhor esteve ao teu lado, está ao teu lado. O problema é que nossos olhos muitas vezes estão impedidos de ver a Jesus Cristo. Ele está ao seu lado, sempre esteve ao seu lado. E você que é filho, não desanime jamais. Não desanime jamais. Não pare de acreditar. Não fuja, não vá para o caminho de Emaús. Volte para Jerusalém, porque Ele vive, Ele reina e Ele vai voltar. Que Deus te abençoe, te dê um final de semana repleto de bênçãos. O Senhor estará contigo em todo lugar, em todo tempo, em qualquer situação. Não te abandona jamais. Deus te abençoe.